Terezinha e hoje nós vamos cozinhar juntos um pão de queijo. Esse pão de queijo ele vai polvilho azedo, vou passar ele para essa travessa, queijo ralado, água, óleo, leite, ovo e nós vamos incrementá-lo com um pouquinho de ervas frescas. Então vai ser um pão de queijo de ervas. Vocês já vão aprender duas receitas, porque vocês podem usar a massa pura ou colocar as ervas e ter um pão de queijo diferente. Então vamos lá. Quando vocês veem uma receita de pão de queijo, geralmente manda sovar o polvilho. Sovar o polvilho não é sovar como a gente sova quando faz pão. Sovar o polvilho significa colocar água fria sobre o polvilho e esfregá-lo entre as mãos. Esse é o movimento da sova. Você vai esfregá-lo entre as mãos até dobrar de volume. Então você vai perceber que o volume vai aumentando. Então você vai fazer uma farinha mesmo, o pão de queijo, você vai sentindo. Isso você vai fazer de 3 a 5 minutos. Então aqui a gente está sovando e depois o que nós vamos fazer? Nós vamos escaldar o polvilho. Escaldar o polvilho significa colocar o óleo e o leite fervendo sobre essa farinha sovada, que foi esfregada entre as mãos. Aqui. É isso. Ela fica com essa textura. Aqui eu já tenho um leite e um óleo quente e eu vou jogar em cima dessa massa. Isso fica bem quente, tá? Então eu sugiro que vocês mexam com uma colher. Depois a gente vai pôr a mão nisso, mas vamos mexer com uma colher. Nós vamos colocar o queijo ralado. Então tá aqui, o queijo ralado é um queijo meia cura. Eu uso um queijo da canastra, então acrescento esse queijo à minha massa, vou acrescentar uma pitada de sal. Por quê? Porque dependendo da quantidade de sal do queijo, então esse é um queijo que eu uso sempre, então já sei quanto vai, eu uso bem pouco sal porque é um queijo salgado. E vou acrescentar o ovo, é um ovo nessa massa. E aí aí sim nós vamos amassar. Vocês estão vendo? Ele vai ficar com uma textura de massinha de modelar. Nesse aqui, se eu fosse fazer um pão de queijo só para colocar no forno e depois usar ele e servir com manteiga, em Minas a gente costuma servir pão de queijo recheado. E o pão de queijo recheado não é como a gente come em São Paulo, não. O pão de queijo recheado a gente corta ele e recheia com pernil, linguiça, costela, já fiz ele com costela também, costela assada e depois desfiada. Pode servir com vinagrete de lagarto. Então esse é o nosso pão de queijo recheado. E aí eu vou colocar um fio de azeite nessa massa, porque eu vou aromatizá-la com ervas frescas. Nessas ervas frescas eu tenho alecrim, tomilho, manjericão e um pouquinho de orégano fresco. Fica uma massa, olha, é uma massa, ela não é dura, tá? Ela é uma massa que ela fica bem macia. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos enrolar esses pão de queijo. Esses pães de queijo, olha, eu tenho aqui a forma já untada. Você pode fazer isso com uma colher ou você pode fazer isso com as mãos. Então aqui, você coloca as bolinhas dentro da forma. E aí ele vai pro forno de 20 minutos a meia hora. Se o seu forno for um forno com chama mais baixa, você pode deixar 40 minutos. Mas você vai perceber, quando ele estiver dourado, ele dá uma crescida boa. Eu já tô com o forno quente, o forno a 180 graus e pré-aqueci esse forno. Então, coloquei minhas bolinhas na forma e vou levar pro forno. Vocês podem guardar essa massa num pote, na geladeira ela dura de 5 a 7 dias. Ou fazer as bolinhas e congelar. Aí você tira do freezer e coloca no forno. Então você tem pão de queijo para o café da manhã, para o lanche da tarde, quando chega alguém, uma visita inesperada, não nesse momento que nós estamos na pandemia. Então assim, visitas inesperadas não costumam chegar. Na verdade a gente nem recebe visitas. Então, continue em casa, vamos esperar essa vacina vir para todo mundo, vamos torcer para logo a gente estar se abraçando de novo, mas vocês não sabem a alegria que me dá ter vocês aqui na minha casa nesse momento. Muito, 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 muito obrigada.
Beijo grande para todo mundo. Tchau, tchau, até a próxima.